Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite, então, a todos, né? Hoje a gente vai ter mais um webinar aí sobre Vim Backup e Replication, na versão 8, né? Hoje nós iremos, então, falar sobre alguns assuntos básicos de funcionalidades do Vim Backup e Replication, e também a gente vai ter uma parte mais técnica aí, um overview de instalação, né, das primeiras configurações do Vim Backup Replication e também a criação das tarefas, tá? E vamos entender ali dentro da console o que é cada função do Vim Backup Replication, né? Lembrando então que o Vim ele é uma ferramenta totalmente voltada a backup de ambientes virtualizados, né? Backup então de máquinas virtuais alocadas ali dentro de hypervisors, né? O que seriam hypervisors? Hypervisors seriam os sistemas operacionais responsáveis então pela virtualização, né? Seja ele um servidor, um desktop ou até mesmo uma aplicação, né? Dentre eles aí então de hypervisors a gente tem trabalhando com o Vim o Hyper-V da própria Microsoft, né? Sendo ele uma função do Windows Server 2012, 2012 R2, 2008 e etc. Tá? E dentro do VMware, o hypervisor mais conhecido então do VMware é o VMware Redshift ESXi, okay? Onde a gente tem ali um sistema operacional baseado em Linux, que acaba tendo então a função de virtualização de máquinas virtuais. Tá certo? Vou dar início aqui aos slides, tá? O nosso webinar de hoje ele é totalmente voltado à prática, né? Sem muita conversa, sem muito slide, são poucos os slides ali, mas para a gente entender alguns conceitos básicos de trabalho do Vim Backup Replication, e a gente já vai para uma parte totalmente técnica de instalação, de overview da console, etc, etc. Tá? A gente vai ter um overview também dos produtos da Vim, né, que é o nosso carro-chefe aí hoje. A gente vai entender o que é cada produto, o que faz cada produto, e já vamos mais para a parte técnica, tá? Eu dimensionei aí cerca de 1 hora de webinar, pode ser que a gente consiga terminar antes, como pode ser também que a gente consiga não consiga terminar antes e acabe ultrapassando um pouco o horário aí, tá? Mas não é muita coisa, é uma coisa bem rápida, tá? Que nem eu falei, se eles tiverem alguma dúvida, podem lançar aí através do chat, que eu vou estar disponível para a gente responder. Tá? A gente pode também bater um papo depois do webinar referente ao Vim Backup Application ou qualquer outra dúvida sobre o ambiente virtualizado em que o Vim faz o backup, tá certo? Bom, galera, muito bom. Então, nosso webinar de hoje, a gente vai ter os nossos objetivos, né, desse webinar, que é o quê? É entender o que é o Vim Backup Replication, né? Entender os conceitos básicos e avançados do funcionamento dele, né? Como é que ele faz esse backup, para que ele serve, ele vai agir de que maneira fazendo esse backup, né? Ver na prática, então, o funcionamento do Vim Backup Replication, né, bem como a instalação, entender também o processo de instalação e configuração inicial ali, desde as configurações pós-instalação, bem como então a criação de uma tarefa ou uma tarefa de backup ou até mesmo uma tarefa de replicação dentro do Vim Backup Replication, tá certo? O Vim, ele é o quê? A Vim ela é uma empresa, né, que ela é especialista nas soluções de backup e recuperação de ambiente para estruturas virtualizadas, né? Então a gente com o Vim a gente consegue fazer o quê? Backup de máquinas virtuais, né? Restaurar essas máquinas virtuais no mesmo host ou em hosts diferentes. Tá? Quando a gente fala em host, a gente fala então no servidor responsável, né? No servidor onde está alocada essa máquina virtual, ou seja, o hypervisor. Tá? O Vim então trabalha hoje com duas plataformas de virtualização, como eu falei. Uma é Microsoft e outra é VMware. Né? No VMware ele trabalha inteiramente dentro do SXI, tá ok? E para a Microsoft ele trabalha inteiramente dentro do Hyper-V. Então ele faz backup de máquinas virtuais então, no Hyper-V e backup de máquinas virtuais dentro do VMware ESXi, tá certo? O Vim Backup Replication versão 8, tá? Ele é mais, muito mais, na verdade, né, do que um simples backup de máquina virtual. É um software que faz, então, o backup da máquina virtual, mas ele também oferece para a gente uma demanda de recuperação muito rápida, tá? Então existe uma função dentro do Vim Backup Replication chamada Instant Recover, tá, ok? Que é o quê? É uma função responsável por restaurar uma máquina completa com seu sistema operacional instalado em poucos minutos, tá, ok? Em média aí de um ambiente bem configurado com uma rede gigabit, a gente consegue até um tempo aí de 2 minutos, ou seja, deu pau na minha máquina,
acabou com tudo, corrompeu o sistema operacional, eu vou restaurar essa minha máquina virtual em um outro host, um host diferente. Eu consigo fazer, então, essa restauração em até 2 minutos, dependendo do meu ambiente, dependendo da minha infraestrutura, tá? Depende também o quê? Da quantidade de dados que tem dentro dessa máquina virtual. Mas, assim, o tempo de restauração, ele cai muito, mesmo em comparação a efetuar essa restauração de uma maneira manual. Né? De uma maneira manual, que a gente fala é o quê? É uma maneira em que a gente tem que ir lá, copiar os discos virtuais dessa máquina virtual e etc. Tá certo? Deixa eu pular o slide aqui. Espera que voltou. Maravilha. Então, além das funções aí de backup, as funções então da parte de instant recovery, a gente tem o que? A gente tem a parte de restauração da máquina virtual a nível de hosts. Então eu posso efetuar esse backup e restaurar essa máquina virtual no mesmo host ou até mesmo em um host diferente. Eu também tenho o que? Uma restauração de objeto dentro do meu Vim Backup Replication, tá certo? Essa restauração de objeto, ela vai a nível de Active Directory, de um e-mail, um contato, qualquer coisa do tipo de um mailbox do Exchange Server, de um dado dentro do meu SQL Server, tá? Então, o Vim Backup Replication, ele não vai fazer só backup da sua máquina virtual e restaurar. Você consegue restaurar dados que estavam dentro dessa máquina virtual sem a necessidade de instalação de nenhum agente, ou seja, eu não preciso ir dentro do sistema operacional da minha máquina virtual, instalar um agente para que ele se integre com o Vim. Eu posso fazer isso através totalmente de agentless. Né? Ele é totalmente agentless, o Vim Backup Replication. O que é agentless? É um sistema que não precisa de instalação de agente para que ele faça as devidas configurações ou as devidas restaurações. Tá? Então, o Vim Backup Replication ele é totalmente agentless. Eu faço backup da minha máquina virtual a nível de hypervisor e ele consegue de uma maneira dinâmica ir dentro do HD virtual e fazer a recuperação de qualquer dado que esteja lá dentro. Tá ok? Muito bem. Então a gente tem um preview da console, tá certo? A gente tem um preview ali da console de gerenciamento do meu Vim Backup Replication, né? Onde eu tenho aqui as tarefas de backup e eu também tenho algumas configurações bem básicas. A gente vai entender logo à frente aí na parte de instalação, tá certo? E eu também tenho o quê? Eu vou ter hoje os nossos laboratórios, onde a gente vai ter o download do arquivo de instalação do Vim Backup Replication. A gente vai entender como é que faz esse download, como é que faz o download de uma chave de demonstração. Tá? A gente vai ter a instalação e atualização do Vim Backup Replication. Vamos fazer então as configurações iniciais seguindo ali no laboratório 3. As configurações dos repositórios, né, onde repositório no Vim Backup Replication é o local onde a gente vai salvar os backups das nossas máquinas virtuais. Tá? A configuração dos hypervisors, como é que eu adiciono os meus hosts, os meus hypervisors ou Hyper-V ou VMware dentro do meu Vim Backup Replication. A gente vai fazer a configuração de uma tarefa de backup, a configuração de uma tarefa de replicação. Iremos então restaurar dados, tá? Entender como é que a gente faz para restaurar um determinado backup de uma máquina virtual. E a gente vai fazer então também a parte de restauração de uma máquina completa, tá certo? Bom, esses aí são os slides, tá? Como eu falei, são coisas bem simples, a gente vai partir já para uma parte bem prática, né, onde a gente já vai trabalhar com o negócio em si, a gente já vai fazer a instalação, vamos fazer já as configurações, tá? Mas antes disso eu vou mostrar então aqui a gama de produtos, né, os produtos em si que a Vim Backup tem a oferecer para a gente, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, maravilha. Então aqui eu tenho todos os produtos da Vim, tá? O primeiro produto então é o Vim Availability Suite, que é o que? O Vim Availability Suite ele é a junção do Vim Backup Replication e do Vim One, tá? Que a gente vai entender um pouquinho mais à frente aí o que é. Então é a junção de dois produtos. A gente tem um produto chamado Vim Availability Suite, tá, ok? A gente tem, propriamente dito, o Vim Backup Replication for VMware and Hyper-V, tá, ok? Que é o backup então de máquinas virtuais VMware e máquinas virtuais Hyper-V, tá?
A gente tem mais abaixo aqui o Vim Backup Essentials, tá, ok? Que eu vou explicar daqui a pouquinho também para a gente entender um pouquinho mais o que, que é. E na parte de gerenciamento de virtualização, a gente tem então o Vim1 for VMware and Hyper-V. Tá? E o que é esse Vim1? Então a Vim ela disponibiliza, além do software para backup de máquinas virtuais, a gente tem também o Vim1 que faz o quê? Monitoramento do meu ambiente virtualizado, monitoramento do meu Hyper-V, do meu VMware a nível de máquina virtual e a nível de host, demonstrando para mim através de relatórios, então, como é que está o estado do meu host, do meu hypervisor, como é que está o estado então das minhas máquinas virtuais, o estado dos meus backups. É mais um sistema, um software de monitoramento das minhas tarefas, do meu ambiente virtualizado. Tá? Esse software é bem interessante também, né? É bem legal de se trabalhar com ele também a nível de monitoramento de ambientes virtualizados. Tá? Eu tenho ali o Vim Management Pack for System Center, né, que age propriamente dito dentro do pack, né, do grupo de softwares do System Center, do Microsoft System Center. Tá? O Vim Management Pack for System Center ele vai agir de uma maneira dinâmica com o Microsoft System Center Configuration Machine, o System Center for Virtual Machine também, né, que é o SCVMM. Então, esse Vim Management Pack for System Center ele vai de uma maneira integrar o meu ambiente virtualizado, né, a minha gerência, os meus softwares de gerência de nuvem, de cloud computer, juntamente com o meu Vim Backup Replication, de uma maneira a trazer para mim recursos de monitoramento, recursos de relatório do meu Vim, juntamente com o meu ambiente virtualizado. Tá? O Vim Management for Pack Pro System Center, ele então vai trabalhar com o Configured Machine e com o Virtual Machine Manager. Né? O System Center Virtual Machine Manager é o sistema da Microsoft que faz a gerência dos meus hosts Hyper-V, e o Configuration Machine é o que faz a parte de configuração de ambientes virtualizados, bem como ambientes físicos também, tá? Mais voltado então para produtos Microsoft, tá? Eu tenho ali o plugin, que é o SPI for VMware, né, que faz a mesma coisa que o System Center faz, porém para produtos VMware. Por exemplo, eu tenho ali o meu SXI e eu posso ter dentro do meu ambiente também o Operations Manager. Né? O que é o Operations Manager da VMware? É um sistema onde eu consigo fazer a integração de uma tal maneira a criar o quê? Uma private cloud, uma nuvem privada, e consigo fazer com que o Vim se integre junto a essa nuvem privada para que hajam relatórios de integração entre o Vim e o meu hypervisor, ou os meus hypervisors quando eu tenho mais de um, tá certo? Então são plugins propriamente ditos, tá? E aí eu tenho mais para frente aqui então os meus os produtos free, né, da Vim, que é o que? O Vim Backup Free Edition for VMware and Hyper-V, que é o backup e replication, porém na versão gratuita, onde eu não tenho, por exemplo, a schedulagem de tarefas de replicação e backup, ou seja, eu não consigo agendar um backup nem uma tarefa de replicação dentro do Vim. É necessário que eu entre nessa console e faça isso tudo manual. E existem algumas outras funções que a versão free não tem. Então, assim, a versão free ela é bem básica, é um backup manual, né, onde o administrador precisa entrar na console, programar o backup e salvar, tá? Ele consegue fazer a restauração desses dados, porém ele não tem, por exemplo, o instant recover, ele não tem uma schedulagem, um agendamento dessas tarefas, tá? Entre diversas outras funções que ele fica limitado também, né? Eu tenho um produto novo, então, recém-lançado da Vim, né, que é o Vim Endpoint Backup Free, que é como se fosse um backup completo, uma clonagem do meu HD, né? É um backup, uma ferramenta gratuita, então, que a Vim lançou, né? E assim, tá bem interessante. Tende muito em si a se evoluir essa ferramenta. Por quê? Porque a Vim ela tem bastante experiência com ambientes virtualizados, mas ela está entrando agora no mérito então de fazer o backup de HDs físicos ou de ambientes físicos, né? Aí eu tenho aqui o Vim Task Manager for Hyper-V, tá, ok? Que é o que? Uma ferramenta que vai criar uma interface gráfica para o meu Microsoft Hyper-V Server, né? Então,
A Microsoft ela tem o Hyper-V como uma função, né? O Hyper-V em si é o que? É quem faz a virtualização das minhas máquinas, é quem virtualiza para mim, tá? E ela tem também um outro produto chamado Microsoft Hyper-V Server, que é um produto gratuito, que é voltado totalmente, então, para a criação de máquinas virtuais, tá? A diferença, então, é que o meu Microsoft Hyper-V Server ele não tem nenhuma interface gráfica, tá? Ele exibe para mim um menu em PowerShell bem básico para me configurar IP nas placas de rede, configurar nome de servidor, inserir no domínio ou num grupo, né? Administração bem básica, tá? Porém, ele não tem algumas outras coisas, o que? Uma situação mais avançada, por exemplo, a criação de nickteams dentro do Windows Server 2012, a criação de switches virtuais para o meu ambiente virtualizado, onde seria necessário que eu interaja basicamente com o meu PowerShell. Então eu preciso ter alguns conhecimentos mais avançados em PowerShell para me conseguir trabalhar com o meu Hyper-V Server, por ele não ter nenhuma interface gráfica, tá? E além disso, ele também não dispõe de algumas outras funções e recursos do Windows Server na versão paga, entre elas Active Directory, DNS, DHCP e etc. Tá? Então ele só tem ali nativamente instalado o Hyper-V, a função Hyper-V para que você faça o uso de ambientes virtualizados, suba máquinas virtuais e trabalhe com esse ambiente virtualizado. Tá? Exatamente, Everton. Pelo Core, versão Core do Windows Server, ele também funciona. Então, assim, a versão, o Hyper-V Server, ele é a versão Core do Windows Server. Né? Porém, ele não tem, por exemplo, se eu quiser subir um AD no Hyper-V Server, eu não consigo, porque ele não me dá essa opção. Eu não consigo instalar uma Active Directory, eu não consigo instalar um DNS, nem nada disso. Eu só consigo trabalhar com a função de Hyper-V dentro do Windows Core. Tá? Então, o Hyper-V Server é o Windows Core somente com a função de Hyper-V, mais nada. Tá? Já o Windows Server Core, dependendo da versão, eu já tenho todas as outras funções. Por exemplo, o Windows Server 2012 R2 hoje, eu tenho as versões o que? Standard, Data Center e o que mais? Alguém sabe me dizer mais alguma versão que tem aí do Windows Server 2012 R2? Não existe a Premium não. Tem o Windows Server Standard e Data Center hoje, né? Aí a gente tem também o que? As versões Core e as versões com Geek, que seria com interface gráfica, tá certo? Então eu tenho a versão Data Center, onde eu tenho um número ilimitado de máquinas virtuais, e eu tenho a versão Standard, onde eu consigo subir até duas máquinas virtuais, tá certo? A nível de virtualização aí, tá? Aí mais para frente, então, a gente tem alguns outros produtos, tá? Eu não vou entrar no mérito de todas, porque que são gratuitos aqui, porque senão a gente vai estender muito tempo e a gente vai acabar perdendo muito o foco da coisa, tá? Mas aí então a Vim tem alguns outros produtos mais aqui na versão grátis, tá? Mas a que interessa mais para a gente aqui então é a parte de virtualização, tá? Que seria o Vim Backup e Replication, tá? Na versão 8, beleza? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui então um servidor, tá? Um servidor que eu subi aqui para a gente fazer esse webinar de hoje, né? Então, para mim fazer o download do Vim Backup Replication a nível de teste em si, né? O que eu vou fazer primeiro, tá? Acessando aqui o site da Vim, tá? Que é vim.com. Vamos lá. Eu consigo ter aqui acesso ao que? A área de download. Então aqui em cima eu tenho um linkzinho de download, né, onde eu clico, e eu vou ser redirecionado para uma tela de login, tá? Opa, desculpa, eu vou ser redirecionado para uma tela de produtos, tá? Então aqui eu tenho aqui os produtos da suíte VMware e Microsoft, né? Peraí, Jorge. Ah, sim, Jorge. Então, a gente está falando, o que eu estou falando aqui é a nível de virtualização, tá? Então, assim, o Windows Server 2012, a nível de virtualização, os sistemas em que eu consigo virtualizar, eu tenho o Data Center e o Standard de hoje, né, onde eu consigo licenciar e virtualizar máquinas dentro dele. Tá? Beleza aí? Tranquilo? Maravilha. Então aqui eu tenho aqui os produtos, quando eu clico no link download aqui eu tenho os produtos então da Vim, né? Então eu vou selecionar aqui o que? O Vim Backup Replication, né?
para VMware e para Hyper-V, para ambos, beleza? Clicando aqui em cima do produto, eu vou ser redirecionado então para a tela de login, tá? Se os senhores não têm login, basta criar aqui então nesse botão Create Vim Account, né? Onde eu vou criar uma nova conta para o Vim, tá? Como eu já tenho aqui acesso, então eu já vou logar aqui com as minhas credenciais para a gente verificar como é que eu faço o download e como é que eu faço também a solicitação e download de uma chave de teste, tá? De um trial, propriamente dito, tá? Beleza, então depois do login eu sou redirecionado para a tela de download. Então aqui eu tenho o Vim Backup Application, posso clicar em download e ele vai fazer o download para mim, tá? Como é que eu consigo a chave? Como é que eu consigo o meu arquivo leak para licenciar no modo trial do Vim Backup Replication. Aqui em cima, então, eu tenho aqui ó, os license keys. Eu posso clicar aqui em Trial Key for VMware e Trial Key for Hyper-V, um dos dois. Então, se eu estiver trabalhando com um ambiente virtualizado VMware, eu posso utilizar esse link. Se eu estiver trabalhando com Hyper-V, eu posso também utilizar esse outro link aqui. Beleza? Tranquilo, então? Backup o download das chaves e o download então do produto eu já tenho acesso, tá? Então depois que eu tenho acesso a esses downloads que eu faço, né, que eu baixo esses produtos, eu vou ter o quê? Eu já baixei aqui no nosso servidor, tá? Vou minimizar aqui. Lembrando também, galera, que depois que eu faço o download, se vocês olharem aqui, ele tem aqui uma notificação de atualização, ou seja, então ele notifica a gente que foi lançada o update 2B do Vim Backup Replication, né, uma atualização. Tá? Então se eu clicar aqui no KB, ele vai me redirecionar para uma tela de download dessa atualização. Então aqui embaixo aqui, ó, eu tenho o link aqui onde ele pede para mim clicar para fazer o download dessa atualização. Tá? No meu servidor de teste aqui, eu já fiz o download do Vim Backup Replication, né? O download, então, do Backup Replication propriamente dito e o download daquele 2B, daquele patch de atualização. Ambos estão aqui, tá certo? E aí eu tenho aqui também a minha chave de licença. Não, não, Yuri. O Vim ele não tem, ele não é igual ao Windows Server ou Linux, que ele faz uma atualização automática, tá? Eles sempre lançam patches de correção de alguma coisa. Então, assim, para quem faz a compra do Vim Backup Application e o e-mail de cadastro dessa compra, ele sempre vai receber, quando houver alguma atualização disponível, ele vai receber um e-mail informando que existe uma atualização disponível que é necessário atualizar. Tá? Inclusive, ele mostra também lá naquele documento de atualização o que vai ser, quais são os bugs, né, os problemas que vão ser corrigidos com essa atualização, né, ou uma funcionalidade nova, acrescentar alguma coisa. Então existe aqui uma documentação dessa atualização que ele vai demonstrar para a gente, tá certo? Não, ele manda e-mail, tá? Ele vai só mandar e-mail. Ele existe aqui um botão no suporte que ele vai me redirecionar para os patches de atualização, tá? Mas eu tenho que ir lá e clicar nele para ele me redirecionar. Ele não vai mostrar nenhuma pop-up falando, olha, tem uma nova atualização, tá? Isso é feito de uma forma manual, beleza? Bom, então depois de feito então os downloads aqui do Vim Backup Replication e do patch de atualização, bem como da licença, né? Então o arquivinho de licença é esse arquivo aqui que eu baixei de lá também, né, para demo. Eu vou fazer então a instalação, tá? Esse arquivo de download ele vem zipado, tá? Ele é um arquivo .zip e eu já fiz a extração dele, tá? Já descompactei ele aqui na minha máquina, tá? Então existe um aplicativo chamado Setup, eu vou executar ele, né? E ele vai abrir a minha tela de instalação do Vim Backup Replication. Muito bem, aí eu tenho aqui o Backup Replication e eu tenho duas opções, né? O Vim Backup Replication e o Vim Backup Enterprise Manager, né? O Enterprise Manager é a console, então, onde eu posso conectar remotamente ao Vim Backup Replication, tá? Eu vou clicar aqui na opção Vim Backup Replication Install, ele vai abrir, então, a tela de instalação do Vim Backup Replication, tá? Vamos aguardar aqui.
Basicamente, galera, a instalação ela é praticamente next, 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 finish, tá? Ela é bem tranquila de se fazer, não há nenhum problema na parte de instalação do Vim Backup Replication, tá? Aí então a tela de instalação aqui, a gente vai abrir aqui uma tela do setup, né? Onde ele vai falar algumas coisas para a gente sobre a instalação do Vim Backup Replication, tá? Eu vou clicar aqui então em Next. Aqui está o acordo de licença, né? Onde a gente vai aceitar os termos depois de ler todos os termos de uso do software em si. Tá? Eu cliquei aqui em Accept the Terms, vou clicar aqui em Next. Aí ele vai pedir então para a gente o arquivo de licença do produto. Então é aquele arquivinho que a gente baixou lá, o arquivo .leak, tá? Vou dar no browser aqui e vou navegar até onde está meu arquivo de licença. Vou selecionar ele e clicar em abrir. Maravilha, já carregou aqui então o nosso arquivo de licença. Vou clicar em Next. Aqui então está a seleção das funções que vão existir dentro do Vim Backup Replication, tá? Então ele já vem pré-selecionado. Ele só vem para não selecionado aqui o Vim Backup Replication PowerShell SDK, tá? Caso você queira mexer no Vim Backup Replication através de PowerShell, você instala essa função. Caso não, não há necessidade nenhuma, tá? Aqui embaixo, então, tem o local de instalação do meu Vim Backup Replication, que eu posso alterar, posso instalar em um outro HD ou em uma outra pasta, tá? Sem problema nenhum. Vou deixar nesse caminho padrão aqui, tá? Clicar em Next, e aqui ele vai reclamar para a gente, então, de algumas funcionalidades que ele precisa para que o Vim Backup Replication funcione, tá? Então, o Vim Backup Replication, ele necessita do Visual C++, tá? Ele necessita também do SQL Server System CLR Types. Ele necessita também do SQL Server 2012 Management Objects e ele necessita também do Microsoft PowerShell 2.0, tá? Então, ele já detectou que o PowerShell 2.0 já está instalado e os outros não estão instalados, mas não é necessidade nenhuma de eu interagir de uma outra forma para fazer a instalação dessas funções para que o Vim Backup Replication funcione. Eu posso simplesmente clicar no botão Install. Então eu vou clicar aqui no botão Install, ele vai lá no meu Windows Server, automaticamente vai fazer a instalação de todos aquelas funções, aqueles produtos que são pré-requisitos para que o Vim Backup Replication funcione, né? Então, depois que eu cliquei no botão Install, ele vai fazer o download de todos esses produtos, vai fazer a instalação desses produtos para mim, tá? Desses pré-requisitos, para que eu consiga, então, prosseguir na instalação do meu Vim Backup Replication, tá certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí por enquanto? Tudo tranquilo? Alguma coisa a acrescentar? Não, vai fazer o download sim. Maravilha. Bom, olha lá, ele já fez o download então e já instalou para mim todos os pré-requisitos para funcionamento do Vim Backup Replication. Tá? Então, a partir desse momento, eu vou clicar aqui também em Next, tá certo? Cliquei em Next, ele vai me dar um preview aqui de tudo o que foi configurado, né, na verdade, de como ele vai configurar e de como ele vai fazer a instalação. Então, eu sei que a pasta de instalação vai ser essa, eu sei que o VPower vai ser instalado nessa pasta aqui, tá? Então tem a parte de portas, né? A porta de catálogo que ele vai fazer a instalação, etc. É mais um resumo, então, da instalação do Vim Backup Replication, tá? Vou clicar aqui em Install e maravilha, ele já vai fazer a instalação. Então ele vai instalar o SQL Server que é necessário para o Vim Backup Replication, né? Então assim, o Vim ele vai guardar as informações dele, do software, dentro do SQL Server, tá? O backup ele vai guardar no HD, mas as informações, por exemplo, se teve sucesso, os relatórios, as configurações, ele guarda tudo dentro de um banco de dados que é SQL Server. Beleza? Para adiantar o nosso webinar, então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, tá? Ele vai demorar um pouquinho o processo de instalação, porque ele vai instalar o SQL, vai instalar um monte de coisa. Eu já tenho um snapshot dessa máquina, então eu vou já partir para o ponto em que o Vim Backup Replication já está instalado, tá? Então, deixa eu dar um stop aqui na minha máquina e já vou partir então para o
snapshot é onde o Vim Backup já está instalado e está instalado com atualização, tá? A atualização, ela não é necessário fazer nada, tá? A atualização, ela funciona da seguinte maneira, ela vai, então, depois do Vim Backup Replication instalado, quando eu executo o setup da atualização, é só clicar em install, só existe um botão install e automaticamente ele vai fazer a instalação de todas essas minhas atualizações automaticamente, sem a necessidade de eu precisar configurar nada, não é necessário que eu configure nenhum serviço, nenhuma opção para que ele funcione, beleza? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Por acaso eu instalo o Vim em um servidor de SQL, ele pode interagir com um monte de dados no SQL? Sim, exatamente, Jorge. Há a possibilidade de você ter um SQL Server instalado, tá? E ele vai fazer a interação com o seu SQL Server já no servidor. Então, assim, é necessário então que você dê permissão à conta que você está instalando o Vim Backup Application para que ele interaja, essa conta interaja, tenha as devidas permissões no SQL Server para, por exemplo, fazer a criação do banco de dados, fazer a parte de instalação das tabelas, criação dos dados, etc. Né? Então tem a parte de permissão dentro do meu SQL Server, beleza? Galera, alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Tô vendo que a galera aí tá todo mundo sem dúvida, né? Pelo jeito aí tô entendendo tudo, né? Posso já mandar bala. Beleza, se tiver alguma dúvida, tá o chat aberto aí, é só dar um grito no chat, tá? Então, tô voltando aqui o snapshot da minha máquina, tá? Só tô aguardando ela subir de novo aqui. Acho que ela já até subiu, deixa eu ver aqui. Não, ainda não subiu ainda, tá? Vamos só aguardar ela subir aqui, a máquina virtual de novo, para a gente já continuar do ponto em que o Vim já está instalado e já está atualizado, tá? Então, como eu disse, a atualização do Vim é um arquivo executável, né, onde você executa esse arquivo e automaticamente ele vai fazer a atualização para você. Ele vai aparecer um botão de install, tá certo? E aí você clica nesse botão de install e aí você já consegue fazer as atualizações, consegue fazer tudo. O Vim consegue fazer tudo automaticamente, sem a necessidade de configurar nada, em aceitar termos, nada disso. Tá? Isso acontece totalmente automático para o usuário, a questão da atualização. Tá? A questão da instalação ela é bem simples também, como vocês puderam ver, né? Mais next, 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 finish. Configuro algumas coisas, então, como a pasta onde vai ser feita a instalação do Vim Backup Replication, né? A parte ali então de verificação dos pré-requisitos de instalação do Vim Backup Replication e etc. Beleza? Muito bem, vamos esperar a máquina voltar aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Já está voltando. É legal salientar também que o vinho que ele tem uma integração muito bacana com a nuvem, né? Então a gente tem os ambientes ali onde a gente já tem implementado, por exemplo, uma nuvem privada ou até mesmo um pool grande de hypervisors, né? A gente consegue trabalhar de uma forma legal, né? A integração da empresa Vim com o ambiente cloud computer ele é muito interessante, né? Em breve a gente vai ter aí alguns webinars referente à virtualização, né? Depois que a gente conseguir ter uma experiência gradativa com os ambientes virtualizados, a gente pula já para os ambientes de cloud computing, né? Onde a gente vai entrar na parte então de nuvem privada, nuvem pública, nuvem híbrida, os serviços de nuvem da Microsoft, da Amazon, a gente consegue verificar em si como é que funcionam esses serviços. Né? Então hoje eu tenho, por exemplo, o Azure, eu tenho o Amazon AWS, né? Que são os serviços de nuvens mais conhecidos, então a gente vai conseguir a fundo entender como é possível esses serviços entregarem determinadas coisas virtualizadas para a gente. Né? Lembrando que
virtualização e Cloud Computer são coisas diferentes. Elas podem estar juntas? Podem, mas assim, por exemplo, para eu ter Cloud Computer, não é necessário que eu tenha obrigatoriamente virtualização. Tá? Então, Cloud Computer, o tema Cloud Computer ele é muito vasto. Eu tenho diversas coisas em si acopladas dentro disso daí. Então, assim, a gente vai entender como é que funciona esse serviço e a gente vai conseguir reproduzir de uma forma técnica legal esses ambientes. Então eu consigo ter uma gama de produtos integrados de uma forma que eu consigo entregar para o meu cliente um serviço da mesma magnitude, por exemplo, do Azure, do AWS. Tá certo? Então a gente vai verificar essas questões mais à frente. Yuri, a gente trabalha hoje, desculpa, hoje a gente trabalha com Azure, tá? Mas a gente tem uma nuvem própria, uma nuvem privada. Então a gente vai conseguir entender algumas coisas, tá? Sim, Jorge, você consegue instalar o Vim tranquilamente no desktop. Existe o pré-requisito, depois eu passo para você um documento com os pré-requisitos do Vim Backup Replication. Qual é o sistema operacional que você pode instalar, qual é a necessidade de hardware, qual é a necessidade de software que você precisa ter para instalar o Vim Backup Replication, tá? Desktop não é ele fazer virtualização. Não, o Jorge, o Vim Backup Replication ele só faz o backup da máquina virtual, tá? Ele não virtualiza máquinas virtuais. Então, assim, eu não consigo virtualizar uma máquina dentro dele, eu só faço o backup de ambientes virtualizados, tá? E o backup desses ambientes virtualizados, ele é o que? Um backup de uma máquina virtual que esteja dentro do Hyper-V ou que esteja dentro do VMware ESXi. Tá? Aí vai depender bastante. Beleza, a minha máquina virtual voltou aqui. Deixa eu abrir ela aqui para a gente acessar ela de novo. Aí a gente já continua. Não entendi, Jorge. Não foi você que fez a pergunta? Beleza, já voltou aqui, galera. Então eu vou logar aqui de novo. Maravilha, logado aqui de novo no nosso servidor de teste, né? Maravilha. Então eu já tenho aquele instalado, né? Depois da instalação ele já cria um ícone aqui no meu desktop, né? Na minha área de trabalho para acesso, tá? Eu vou abrir então o meu Vim Backup Replication pela primeira vez, né? Depois da instalação. Eu instalei e logo depois da instalação eu já apliquei os patches de atualização, tá certo? Vou abrir ele aqui, aí a gente já vai conseguir entender mais ou menos o funcionamento e as primeiras configurações. Perfeito. Então, depois de instalado e atualizado, a primeira tela que eu tenho do meu Vim Backup Replication é essa. Tá? Essa aqui é a minha primeira tela dele, tá certo? Se eu olhar aqui do lado, eu tenho o meu menu de navegação, né? Aqui em cima eu tenho o meu botão onde eu tenho acesso a algumas opções e até mesmo as configurações de backup, tá? A primeira coisa então, que a gente vai fazer é o quê? Configurar um e-mail para que o Vim Backup Replication envie as notificações de backup para a gente. Como é que eu faço isso? Clicando aqui em cima no menuzinho e na parte de Options, ok? Ele vai abrir aqui para mim uma tela com umas opções e algumas abas, tá? Eu vou acessar então a aba E-mail Settings, onde eu vou fazer o que? Habilitar o envio de notificações. Então ele vai me pedir o SMTP Server, ou seja, o servidor da partir da onde eu irei enviar, tá? Esses e-mails, tá? O from, que é o e-mail responsável que vai enviar, qual é o e-mail que vai enviar, e o to é qual e-mail que vai receber, tá certo? Então vamos configurar aqui, só para a gente ter uma noção. Eu posso vir aqui em Advanced também e configurar a porta a qual o servidor vai ser conectado.
E vou marcar aqui também que o meu servidor necessita de autenticação para que envie esse e-mail, tá? Então vou colocar usuário e senha. Opa. Aqui. Dá um OK. OK de novo. E aí eu vou colocar o e-mail de quem vai enviar esse relatório, tá? A partir de qual e-mail e qual vai receber. Muito bem, vou clicar aqui em Test Message, que é para ele fazer um teste de envio, tá? Então ele vai dar a informação de que o teste foi enviado com sucesso, ou seja, ele conseguiu se conectar ao meu servidor de envio de e-mail, né, com aquelas credenciais que eu informei e conseguiu enviar um e-mail de teste. Maravilha, então eu já tenho a minha primeira configuração do Vim Backup Application formada, que é o que? O envio de e-mail. Maravilha? Posteriormente, então, agora eu vou fazer o quê? A inserção. Eu vou começar a inserir as informações dentro do meu Vim Backup Replication para que ele consiga fazer o backup propriamente dito, tá? Então, a primeira coisa a configurar é o repositório. É o local onde eu vou salvar os meus backups, tá? É claro que em ambiente de produção a gente cria os HDs externos ou coloca os HDs com capacidade grande para que ele faça backup, tá? Nesse meu ambiente de laboratório, eu vou criar uma pastinha dentro do C mesmo, tá? Eu vou criar uma pastinha aqui, ó, chamada Vim Backup. Então eu vou salvar os meus backups todos dentro dessa pasta, tá? Porém, eu preciso adicionar esse local dentro do meu Vim Backup Replication, para que ele entenda que os backups que ele fizer, ele precisa salvar dentro daquela pasta. De que maneira? Se eu clicar aqui do lado, ó, aqui eu tenho um menu de infraestrutura, né? Se eu clicar aqui do lado, eu tenho outros menus, ó. Então ele está mostrando só esses dois. Eu vou selecionar todos para que ele mostre todas as opções aqui do menu de navegação para a gente. Maravilha. Aí eu vou clicar aqui então em Backup Infrastructure, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou clicar em Backup Repositórios, ou seja, repositórios de backup, tá? Por padrão, ele já cria um padronizado, que é o que tem como objetivo o C2 pontos backups. Então, dentro do C2 pontos, uma pastinha chamada, ele vai criar uma pastinha chamada backups a partir do momento em que eu executar a primeira tarefa e vai fazer os backups todos dentro dessa pastinha, tá? Então eu vou criar um padronizado aqui, ó. Vou clicar em Add Repository. Aqui ele vai perguntar para mim, então, o nome desse repositório. Vou colocar como Vim Backup. Vou clicar aqui em Next. Ele vai me perguntar qual é o tipo de armazenamento que eu vou ter dentro desse meu backup, né? O Microsoft Windows Server, ou seja, uma pasta que está dentro do Microsoft Windows Server, Linux Server, Shared Folder, ou seja, uma pasta compartilhada, e The Duplicate Storage Appliance, ou seja, uma appliance de storage, uma NAS ou uma appliance da Dell de storage, né? Qualquer outro tipo de unidade de armazenamento. O meu, então, como essa pasta aqui ele vai estar dentro do Windows Server, vou deixar como Windows Server. Dá o Next. Ele pergunta qual é o servidor. Como eu só tenho o meu servidor T-Server, ou seja, este server aqui configurado no meu Vim Backup Application, eu vou deixar então o T-Server. Vou clicar em Populate, que é para ele entrar dentro desse meu Windows Server, verificar os discos que tem e listar para mim aqui. Tá? Então ele me listou somente o disco C, ou seja, eu tenho somente o disco C dentro desse meu servidor, do meu Windows Server. Vou selecionar ele e vou clicar em Next. E aí ele vai me perguntar qual que é o caminho completo. Então eu posso clicar em Browse e selecionar lá aquela pastinha minha que nós criamos agora há pouco, né? Que é a pasta Vim Backup. Selecionei ela, clique em OK. Maravilha, ele já vai pegar o caminho e aí a partir daí ele já vai fazer os backups todos dentro dessa pasta, tá? Eu tenho aqui algumas opções, não vou entrar no mérito aqui dessas opções abaixo aqui, então eu consigo fazer a limitação de velocidade que é salva as informações, consigo limitar a quantidade de conexões concorrentes, tá? Mas é mais uma coisa assim que vai demorar um pouquinho mais para a gente entrar no mérito, então eu vou adiantar um pouco para a gente não passar muito do horário aí, beleza? Vou clicar aqui então Next. Aí ele vai fazer o que? Habilitar o vPower NFS, que é uma tecnologia de aceleração do backup. Tá? Também não vou entrar muito nessa questão, que é um assunto que demanda bastante tempo para a gente discutir referente a ele, tá certo?
Vou clicar aqui em Next. Ele vai fazer a instalação dessa Fictor de NFS, tá? Vai me dar um preview aqui das configurações. Tudo que eu configurei lá atrás ele vai me mostrar aqui. Vou clicar em Next. Ele já vai fazer todas essas configurações para mim no meu Vim Backup Replication. Pronto. Finish. Maravilha, já tenho o meu repositório aqui então. Meu repositório Vim Backup Replication. Tá? Aí a próxima opção que eu vou criar é o quê? Bom, eu tenho dois repositórios aqui inicialmente. Um que foi criado como default e outro que foi criado agora por nós, né? Nosso laboratório. Então eu vou excluir esse repositório default. Só quero deixar esse meu repositório que a gente acabou de criar. Eu vou clicar aqui em Remove Repositório. Ele vai me confirmar, pedir a confirmação de exclusão desse repositório. Vou clicar em Yes e ele vai me voltar um erro. Opa, não voltou. Beleza. Mesmo assim, se a gente vir aqui em cima no menu e clicar na opção Configuration Backup, existe aqui uma opção de Default Backup, ou seja, local padrão que o Vim vai salvar os backups. Tá? Se o meu repositório for o meu repositório padrão, criado como padrão dentro da minha criação, ele vai dar um erro de exclusão. Então, assim, a gente só vai conseguir excluir um repositório de backup a partir do momento em que eu não tenha nenhuma tarefa atribuída a ele, ou seja, nenhuma tarefa esteja salvando o backup dentro desse repositório e que ele não seja também setado como repositório padrão para fazer os backups, tá certo? Maravilha, vou clicar aqui OK. Então eu tenho o meu repositório e aí agora um próximo passo para que a gente inicie então, propriamente dito, as tarefas de backup e tarefas de replicação é inserir o meu servidor de virtualização dentro do Vim. Mostrar para o Vim que qual é ou quais são os meus servidores que têm as máquinas virtuais dentro que eu quero que ele faça backup. De que maneira? Eu vou vir aqui em Management Servers, dentro de Backup Infrastructure mesmo, eu venho dentro de Management Servers e vou clicar em Add Server. E aí ele vai me perguntar qual é o meu hypervisor, qual é o meu tipo, a minha função ou o meu sistema operacional que virtualiza minhas máquinas. No nosso caso, eu estou usando o VMware, tá? Então eu vou clicar aqui em VMware vChief. Aí ele vai perguntar para mim o DNS ou o IP do meu servidor que está virtualizando as máquinas virtuais. Então eu vou colocar aqui. Eu vou clicar em Next. Aí ele vai pedir as credenciais para acessar esse meu servidor. Como não existe as credenciais salvas aqui ainda, porque a gente só criou as de e-mail, eu vou clicar em Add. Vou colocar o usuário e vou colocar a senha. Clico OK. Aqui é a porta de conexão ao meu SXI. Clico em Next. Ele vai detectar as configurações. Ele deu um erro aqui de certificado. Vou clicar em Connect, mesmo assim, né? Exatamente, as credenciais para que eu consiga acessar o meu SXI, Jorge. Tá? Então, assim, quando eu acesso o meu SXI, quando eu conecto ao meu SXI, eu preciso de um usuário e uma senha. É esse usuário e essa senha. Tá? Tanto para o SXI quanto para o Hyper-V Server ou Hyper-V que esteja como função dentro do Data Center ou do Windows Standard. Tá? Então ele vai lá dentro do meu Hypervisor, vai pegar todas as configurações, vai logar, né, vai instalar um clientezinho dentro desse meu servidor e vai salvar as configurações desse meu servidor dentro do meu Vim Backup Application, tá? Vou clicar aqui então em Finish e pronto, maravilha lá, eu já tenho meu servidor aqui, ó. Então já tenho meu AXI rodando, tá? Então eu consigo ter algumas informações dele aqui, certo? Exatamente, exatamente. Isso mesmo, cara. Então, quando você acessa com o clientezinho lá, por exemplo, do VMware Shift Client, para acessar e verificar as máquinas virtuais, você usa um usuário, por exemplo, root e a senha alguma coisa lá. Então, é esses mesmos usuários, essas mesmas credenciais que a gente vai utilizar para inserir o meu servidor de virtualização, o meu hypervisor, tá? Maravilha, então eu já tenho o meu repositório de backup, eu já tenho o meu servidor que faz a virtualização configurados dentro do Vim. Qual que é o próximo passo agora? Criar, propriamente dita, a tarefa de backup. Tá?
Então, como é que eu faço a criação de uma tarefa de backup? Eu posso clicar aqui em Backup e Replication. E aqui é onde eu vou começar a configurar as minhas tarefas de backup. Tá? Então, eu vou clicar aqui em cima no botão Backup Job. Né? Primeiro, ele vai me pedir um nome para essa tarefa. Por exemplo, Tarefa Lab. Tá? Vou dar o um nome para ela. Eu vou clicar em Next. Aqui é a tela onde eu adiciono a máquina virtual que eu quero fazer o backup. Então vou clicar no Add. Ele vai mostrar para mim o servidor que eu acabei de adicionar, que é o meu SXI. Tá? Se eu clicar aqui na console, na setinha do lado, ele vai mostrar para mim todas as minhas máquinas virtuais que eu tenho dentro daquele host. Tá? Aguardar aqui que ele vai lá no servidor, vai se conectar ao servidor, coletar as máquinas virtuais e vai mostrar para mim então quais são as máquinas virtuais que eu tenho dentro desse meu host. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar a máquina virtual que eu quero fazer download, que eu quero fazer o backup, tá? Vou selecionar essa daqui que é de laboratório também, vou adicionar ela. Automaticamente ele já vai mostrar para mim a quantidade de dados, o total de dados que ele vai backupear, né? Que ele vai fazer o backup dessa máquina virtual. Vou clicar em Next. Aqui eu tenho o repositório, onde eu vou selecionar o repositório que ele vai salvar. Caso eu tenha 3, 4, 5 repositórios diferentes, eu posso selecionar o repositório que eu vou fazer o backup. Tá? Aqui eu tenho o proxy do backup, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho posteriormente também referente a esse assunto. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando uma documentação para vocês também sobre o proxy de backup. Mas basicamente é o seguinte, o proxy de backup ele é o local onde o Vim vai usar para fazer o cache de backup dessas máquinas virtuais, que a gente entra num outro parâmetro de One Acceleration dentro do Vim Backup, tá certo? Aqui eu tenho a quantidade de backups anteriores que o Vim vai guardar. Por exemplo, eu quero 7 dias anteriores que ele faça backup. Tá? Vou clicar aqui então em Next. Aqui eu posso habilitar algumas funções que a gente vai ver posteriormente também. Tá? Clico em Next e aqui eu tenho a schedulagem, eu tenho o agendamento da tarefa do Vim Backup Replication. Tá? Então eu posso agendar, por exemplo, diariamente, na Everyday, às meia-noite, por exemplo, 0 horas. E clico em Create. Então, está feita a minha tarefa, ele vai demonstrar aqui para mim um resumo das minhas tarefas, da minha tarefa de backup, tá? Vou clicar aqui em Finish e maravilha. Então, a tarefa de backup foi criada para aquela máquina virtual, né, de laboratório, e ela vai ser executada todos os dias à meia-noite. E a gente vai manter uma cópia de backup de até 7 dias anteriores a essa máquina virtual, tá? Então a gente vamos rodar aqui para ver se ela vai rodar tranquila. Vou dar um start nessa tarefa. Eu já consigo em tempo real visualizar as operações que ele está fazendo. Então a tarefa ela foi startada, né? Ele está coletando as informações dessa VM e aí ele vai começar então o processo de backup. Ele vai coletar algumas informações, ele vai lá no meu hypervisor, ele vai fazer um snapshot dessa máquina e vai copiar esse snapshot totalmente para dentro do Vim Backup Replication, tá? Ele deu uma falha aqui, deixa eu ver qual foi a falha. Não, não, Jorge, não é necessário nenhum login, tá? Não preciso efetuar nenhum login de ADM dentro do sistema operacional da máquina virtual. Ele é, como eu falei, ele é totalmente agente lesa. Ele não é necessário que ele interaja, propriamente dito, dentro do sistema operacional da máquina virtual. Ele só precisa ter acesso ao host, somente acesso ao virtualizador, tá? Ah, tá. Então ele deu o erro que ele deu aqui, galera, é o seguinte: a licença trial que eu baixei, aquela licença trial que eu baixei, ela é para Hyper-V, não é para VMware. Por isso que ele deu esse erro. Então ele mostra aqui, ó, a tarefa falhou, erro, né? A tarefa falhou porque não existe licenciamento. Ou seja, o erro que está dando ali não tem nada a ver com o backup, tá? É um erro de licença. Tá? Então é bem tranquilo. Ele vai rodar backup normal, tá? Só uma demonstração da tarefa em si, beleza? Tranquilo, senhores, até agora? Maravilha. Então, Yuri, na execução do backup, ele tem sim a taxa de IOP, tá? O que é a taxa de IOP? Input Output. O disco vai estar salvando é, isso a nível do servidor que está fazendo o backup, tá? No servidor ele vai estar salvando, então tem uma perda de recursos. No host,
Existe somente a perda de recurso no momento em que ele faz o snapshot da máquina. E aí, a nível de recurso de hardware, só depois vai ter o quê? Um grande tráfego de dados. Porque se você for efetuar esse backup através da rede, ele vai usar bastante banda da sua placa de rede. Agora, se for, por exemplo, o Fibre Channel ou um HD externo conectado, aí não tem problema nenhum, tá? Só a parte de transferência de dados mesmo que ele vai usar, só esses recursos, tá? Maravilha. Aí então, depois da tarefa de backup, agora a gente vai criar uma tarefa de replicação. É o mesmo processo, em replication job, tá? Botão replication job, vou dar um nome para essa tarefa. Aqui embaixo eu tenho a opção de configurar o hardware virtual diferente do original que ele vai coletar essas informações. Então lembrando que a replicação ela acontece de que forma? Eu pego uma máquina virtual de um host, copio para outro e aí eu tenho uma replicação. É replicar uma máquina virtual de um lugar para outro. Para caso um host dê problema, eu consigo subir essa máquina virtual em um outro host. Tá certo? Então, eu consigo de uma maneira fazer com que o Vim Backup Replication sete informações diferentes a essa máquina virtual nesse outro host, tá? Essas são as opções aqui abaixo. Vou deixar como padrão, né? Vou clicar em Next. Aqui eu vou adicionar a máquina virtual que eu quero replicar. Clico em Add. Expando aqui então o meu servidor. E vou selecionar a máquina virtual que eu quero replicar. Selecionei a máquina Lab aqui, vou clicar em Add. Vou clicar em Next. E aqui eu seleciono qual é o servidor que vai receber essa replicação, tá? Vou selecionar o mesmo servidor, como é laboratório, não tem problema nenhum. Maravilha, vou selecionar o mesmo aqui, tá? Consigo selecionar a storage do meu servidor, do meu host, né? Vou clicar em Next. Vou selecionar o local onde o Vim vai salvar essa máquina, ou seja, ele vai pegar essa máquina, fazer um backup para ele e vai replicar para outro host, tá? Vou selecionar quantos pontos anteriores eu quero, da mesma maneira que o backup. Vou clicar em Next. Aqui são os procs. Aí eu tenho a parte de One Acceleration, que é bem legal, a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Vou clicar então em Next, Next. Aqui eu vou agendar a minha tarefa, então todos os dias, por exemplo, às 2 da manhã, e clico em Create. Pronto. Vou ter um overview da minha tarefa que eu acabei de criar, clico em Finish e boa. Então eu já tenho a tarefa de backup criada, eu já tenho uma tarefa de replicação e é isso aí, galera. Então a tarefa de backup foi criada, a tarefa de replicação foi criada, a gente já viu os primeiros passos de configuração do Vim Backup Replication, tá? A gente tem o One Acceleration, a função de One Acceleration dentro do Vim Backup Application, que serve para transferência de backups de máquinas virtuais em ambientes com VPN ou até mesmo pela internet, né? Então agora imaginem o seguinte, você tem uma unidade em São Paulo e você tem uma unidade no Rio de Janeiro. Ambas são conectadas através de uma VPN ou até mesmo se comunicam pela internet. E você tem a necessidade então de mandar um backup de São Paulo para o Rio de Janeiro pela internet. Agora você imagina uma máquina virtual com 500 gigas e você com um link de internet, por exemplo, de uma velocidade, uma banda mais baixa aí, né? Como é que você faz isso? Isso vai durar o quê? Uma semana para todo dia ele copiar 500 gigas? Não, com a função do One Acceleration do Vim Backup Application, você tem um proxy em ambos os lados, ou seja, no servidor de Vim de São Paulo você tem um proxy, no servidor de Vim do Rio de Janeiro você tem outro proxy. Então, a partir do momento em que o Vim copia a primeira vez a máquina virtual, o backup da máquina virtual, nas próximas cópias ele somente vai copiar o que foi realmente alterado. Então, ele não vai fazer a cópia dos 500 GB de novo, ele só vai fazer uma verificação em todos os arquivos da minha máquina virtual, vai catalogar os arquivos que foram alterados e vai copiar somente aqueles arquivos que foram alterados. Ele vai manter um cache em ambas as partes para que não haja essa perda de tempo em copiar 500 GB todo dia, 500 GB, tá? Então essa é a função do Acceleration, tá? Existe uma outra função bem legal também dentro do Vim Backup Application, que é a função do Sub Backup, tá?
O Sur Backup é uma função onde eu consigo criar um laboratório virtual com as minhas máquinas virtuais de produção, ou seja, com os meus servidores virtuais de produção, eu consigo copiar eles para um ambiente de laboratório e testá-los. Ou seja, quando o Vim Backup Replication faz um backup, como é que eu sei que esse backup está íntegro? Como é que eu sei que ele realmente vai funcionar em caso que em um caso talvez que eu precise de uma restauração? Com o Sur Backup eu consigo pegar essa máquina virtual e simular qualquer ambiente que eu quiser dentro do laboratório, sendo assim, para que não impacte na minha produção. Então eu subo a minha máquina virtual, meu AD, por exemplo, subo um AD de backup, né? Pego lá o backup do meu AD, subo nesse ambiente virtual, nesse Sur Backup, faço qualquer teste que eu quiser. Teste do AD, teste de DNS, ver se responde o IP, teste de qualquer aplicação. Então, qualquer coisa que vocês precisem simular, você consegue fazer então dentro do Sur Backup. Ele vai criar um laboratório virtual para você, caso você precise testar uma atualização ou qualquer outro tipo de coisa, como você também consegue testar os seus backups, suas replicações dentro dele, sem que sem que tenha nenhum impacto no seu ambiente de produção de servidores virtuais. Tá certo? Cheris, tranquilo? Alguma dúvida aí? Bom, eu agradeço aí a presença de todos, né? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para o chat aí, tá? Eu vou então pausar aqui a gravação e aí a gente se fala depois do stop da gravação.